Olha, o Bolsonaro está em desespero completo. O que aconteceu? Ele agora começou a meio que desistir da eleição do ano que vem. Ontem ele deixou no ar que se o voto impresso não for aprovado, ele não participa da eleição. Só que tem uma coisa, no mesmo momento em que ele falou isso, ele falou, gente, o voto impresso não vai passar, a gente tentou, a gente faz o que dá, o que não dá, a gente tenta, mas não dá. Ele já falou que não vai passar, eu tô falando isso aqui faz tempo, vejo a esquerda se mobilizando, vamos votar ali no site da Câmara contra o voto impresso, gente. Votação no site da Câmara não muda nada. Você acha que o deputado vai olhar, olha a votação no site da Câmara, eu vou mudar o meu voto por causa disso? Não vai. Aí a esquerda começou a ficar com medo, olha, na sexta-feira os bolsonaristas estão se organizando para que não vote. Não interessa, não vai passar, é isso. A tentativa de golpe do Bolsonaro deu errado. Para piorar, ele começou a tentar focar no fundão eleitoral, que os filhos dele votaram a favor, tanto Eduardo como Flávio, e aí, o que aconteceu? Ele começa a se embananar, porque ele foi atacar o vice-presidente da Câmara, que é o deputado Marcelo Ramos. Só que o Marcelo Ramos é um dos maiores críticos ao Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Se dependesse dele, o impeachment já tinha sido empurrado e o Bolsonaro já estava respondendo pelo impeachment. Aí, o Bolsonaro resolveu atacá-lo, assim como o Eduardo Bolsonaro o atacou faz 2, 3 dias, até mostrei aqui no canal. O Marcelo Ramos pediu truco, falou, não, eu não vou ficar escutando abobrinha parado. Marcelo Ramos falou assim, Arthur Lira, me manda os processos de impeachment do Bolsonaro aqui para eu analisar, porque na sua ausência, quem terá que analisar sou eu. Por quê? Porque ele é o vice-presidente da Câmara. Se alguma coisa acontece com o Arthur Lira, se o Arthur Lira vai viajar, fica doente, quem tem o poder de decidir sobre um processo de impeachment é o Marcelo Ramos. E o Marcelo Ramos já quer os processos para ele poder analisar. Olha, pensa num tiro no pé que deu o Bolsonaro, porque agora a pressão para o Arthur Lira não aceitar o pedido de impeachment, não, mas pelo menos se afastar por uns dias, a pressão começa a aumentar. Agora o preço do voto do Arthur Lira, que era o preço da gaveta, você me dá tanto e eu vou engavetando os pedidos de impeachment. Esse preço agora é o preço, você me dá tanto e eu não vou passar férias, eu não vou me hospitalizar, eu não vou para outro país, porque senão eu vou, e aí o vice, que é o Marcelo Ramos, empurra o impeachment. E quando começa um processo de impeachment é como o CPI. A gente vê como começa, mas ninguém sabe como termina. A coisa tá feia para o Bolsonaro. Eu vou explicar tudo isso e a situação política dele que tá cada vez pior. Mas antes, olha, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então inscreva-se aqui no canal. Embaixo aqui do vídeo tem um botão inscrever. Clique em inscrever, é um segundinho, é de graça. Isso aqui, de ponta cabeça. Esse é o nosso carro de som, essa é a cidade de Penha, Santa Catarina. Ele está em frente ao aeroporto dos Navegantes, em Santa Catarina. Ele rodou hoje na cidade de Penha e rodou ali naquela área do aeroporto dos Navegantes. Além de denunciar os crimes do Bolsonaro, ainda estava denunciando os crimes de alguém que é ali do sul do Brasil, não de Santa Catarina, mas do Paraná, do Sérgio Moro. Agora eu vou falar sobre a situação política do Bolsonaro, o que acontece com o Marcelo Ramos. O Bolsonaro deu um tiro no pé, viu? O Bolsonaro ele tentou de tudo para empurrar o voto, ele chama de voto auditável, é o voto impresso. Qual que era o plano do Bolsonaro? E eu vou te explicar, porque se você não viu os últimos vídeos, eu vou explicar. O Donald Trump fez isso nessa eleição, tá? Com maciço apoio do bolsonarismo. Que era o quê? Lá as eleições, cada condado, lá são condados, né, distritos. Cada distrito tem a sua própria maneira de fazer a votação. Aí a cédula de um lugar é diferente da de outro, enfim. Não tem lá um TSE para organizar toda a eleição. Aí o que acontece? Os eleitores do Trump começaram a pegar. Imagina que isso aqui é uma cédula. Eles pegavam, faziam 1000 cópias dessas cédulas falsas e colocavam que era voto para o Trump. Aí eles começaram a gravar vídeos, é a minha capa, começaram a gravar vídeos dessas cédulas no lixo, cédulas falsas, que eles mesmos imprimiram. Mas o vídeo dá a entender que é a cédula original. Eles falam, os votos pro Trump estão jogando no lixo, estão fraudando a eleição pro Biden, estão trocando os votos. Aí começaram a gravar isso em vários estados. Aí, como lá as cédulas são diferentes em cada local, você vê cédulas diferentes. Aí você começa a acreditar, você fala, nossa, essa é da Califórnia, essa é da Flórida, essa é de Massachusetts. Aí as pessoas viam aquilo, eles começaram a colocar aquilo no WhatsApp, com mas muito apoio dos grupos bolsonaristas, e isso tem provas disso, e aí eles começaram a jogar aquilo, e muitas pessoas, eu falo algumas, mais de 20% da população realmente acreditou que a eleição foi fraudada. E até o momento,
mais de 40% das pessoas que são filiadas ao Partido Republicano, ou que são, assim, republicanos que se declaram do Partido Republicano, ainda acreditam que a eleição foi fraudada, que teve alguma fraude na eleição. Alguns até acreditam que o Trump realmente ganhou, mas eles acham que a eleição foi fraudada. Aí, olha só onde isso vai chegando. O Bolsonaro, ele quer fazer o mesmo no Brasil, você vota, aí a impressora imprime o seu voto. Aí o que ele quer fazer? Ele quer pegar um monte de cédula, fazer cópia e fazer o mesmo, produzir, o bolsonarismo produz muito conteúdo, para falar que teve fraude na eleição. Só que o Congresso entendeu isso, o Congresso viu. Primeiro, isso custa bilhões e bilhões e bilhões de reais, poderiam ir para qualquer outro lugar, poderiam ir, por exemplo, para o fundão. Olha só, para o fundo eleitoral poderia ir esse dinheiro. Mas a gente vai gastar para imprimir voto só para o Bolsonaro poder contestar o resultado da eleição com fake news? Não. Os próprios líderes partidários, e eu falei isso aqui na semana passada, 10 líderes partidários, e aí não são partidos de esquerda, partidos de direita e do centro, se declararam contra isso. E partidos que estão com o Bolsonaro. Inclusive o Partido Progressista do Ciro Nogueira, que tá assim, em toda a corrupção estão o Bolsonaro e o Ciro Nogueira juntos. Para você ter ideia de como que a coisa fica difícil para o Bolsonaro. Ele não tem apoio nem do pessoal que está com ele. Aí, o Bolsonaro hoje, ele começou a tentar escalar isso, falar, vou atacar o Barroso. Começou a falar que o Barroso era pedófilo, começou a falar um monte do Barroso, começou a atacar o TSE, e não deu certo. Porque o Bolsonaro, ao invés dele fazer política, dele falar, olha, eu troco isso por aquilo, toma lá da cá e tentar aprovar, não. Ele falou, eu vou atacar todo mundo e vamos ver no que dá. E não deu certo, assim como não dá certo nada do que ele tenta com essa estratégia. Aí o que acontece? Agora, ele admitiu ontem, ele falou, não dá certo mais, o voto impresso não vai passar. Aí ele começou a insinuar que, sem o voto impresso, ele não vai participar da eleição. Veja bem, uma semana atrás, 8 dias atrás, segunda-feira passada, o Bolsonaro estava falando que ia dar golpe, que se não tiver o voto impresso não tem eleição, como se ele, presidente, pudesse escolher quando tem eleição, quando não tem. Ele estava falando em golpe, aquele brigadeiro cagão lá da aeronáutica estava falando um monte. E aí acontece o quê? Passou o tempo, o Bolsonaro foi lá pro resort hospital, acho que fala, Bolsonaro, cala a boca, finge que você tá mal e vai pro hospital. Não sei, alguma coisa aconteceu, ele foi lá, voltou, aí ele fala, não, eu simplesmente não vou participar. Não é que ele vai dar golpe, não é que não vai ter eleição, não, ele simplesmente não vai participar. Aí, ele começou a atacar, para desviar o foco, ele começou a atacar o deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Veja bem, ele é vice-presidente da Câmara dos Deputados. O que quer dizer? Quer dizer que se alguma coisa acontece, se o Arthur Lira sofre um acidente, se o Arthur Lira tropeçar na escada da Câmara dos Deputados e quebrar o braço, sabe quem assume? Assume o Marcelo Ramos. E sabe quem que vai ter mais de 150 pedidos de impeachment na mesa dele? O Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos, ele tá dando declaração uma atrás da outra contra o Bolsonaro, não é de ontem, faz 3, 4, 5, 6 meses, faz muito tempo, desde o ano passado ele já tá batendo forte no Bolsonaro, antes dele ser vice-presidente. Aí, ele virou vice-presidente, você falava, quem mandou os bolsonaristas votarem? Votou no Arthur Lira, votou na composição da chapa do Arthur Lira, ele fez a mesa diretora, o Marcelo Ramos é o vice. Se acontece alguma coisa com o Arthur Lira, o Bolsonaro tá com um problemão. Por quê? Porque ele começou a atacar o Marcelo Ramos, primeiro começou o Eduardo Bolsonaro, eu mostrei aqui o vídeo. Falou, o Marcelo Ramos atropelou a votação do fundão, nós não poderíamos votar a lei de diretrizes orçamentárias não poderemos deixar de aprová-la. Aí ele mandou votar o fundão em votação simbólica, não deveria ser assim, deveria ter sido votação nominal. Só que quando o Marcelo Ramos, só pra ver, ele estava presidindo a sessão, porque o Arthur Lira não estava no dia. Quando o Marcelo Ramos, naquele dia, na semana passada, na quinta ou na sexta, como presidente da Câmara dos Deputados ali naquele momento, quando ele fez o fundão ser aprovado em votação simbólica, todos os deputados bolsonaristas estavam no plenário. Nenhum deles protestou. Inclusive no momento, se pegar o vídeo, em que ele fala, vamos votar aqui, os que estão a favor permaneçam como estão. É assim que se vota no Congresso. Falou, quem está a favor permaneça como está. Ou seja, quem é contra tem que protestar, fazer alguma coisa, aí sim tem a votação. Olha, ninguém protestou. Nenhum deles falou, não, vote nominal, não faça assim. Não, todos,
caladinhos. Aí o Bolsonaro, ele tá falando que vai vetar, mas eu vou te dar um spoiler. Em 2019 ele também falou que ia vetar e não vetou. Em 2020, não, pior, em 2019 ele falou que ia vetar. Às claras, assim, à luz do dia, para todo o Brasil ver, ele negociou com o Centrão, e ainda era o Rodrigo Maia na época, ele negociou com o Centrão para o Centrão derrubar o veto. Todo mundo ficou sabendo, inclusive os filhos dele votaram para derrubar o veto dele. Quer dizer, eu vou vetar, mas vocês derrubam o veto para continuar valendo. Em 2020 ele não vetou e falou que se ele vetasse, ele ia sofrer impeachment. Agora ele fala que vai vetar. Você acredita? Você acredita que o Bolsonaro, na situação que tá, vai vetar? Aí ele começou a atacar o deputado Marcelo Ramos, também, como fez o Eduardo. O Marcelo Ramos falou, quer saber, ô Arthur Lira, eu quero que você me mande todos os pedidos de impeachment do Bolsonaro aqui para eu já ir analisando. Vou mostrar aqui o carro de som. Aqui, aeroporto dos navegantes, hein? Mas o juiz corrupto acabou com a nação. Desemprego e fome foi o que ele deixou. Sérgio Moro, o Brasil arruinou. Quem pagou bonito, ele soltou. E Lula inocente, o safado condenou. Se ajudar, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as outras redes sociais e vamos pra cima deles. Falou!